Em 1863, no interior do Brasil, uma mulher de 24 anos estava sendo leiloada como gado pelos próprios pais. O motivo? Ela não conseguia ter filhos. Mas o que aconteceu quando um viúvo com 5 crianças viu algo nela que nem ela mesma sabia que existia? Mudou não apenas a vida dela, mas revelou um segredo sobre família que a sociedade da época se recusava a aceitar. Esta é a história real de como uma mulher considerada defeituosa se tornou o coração de uma família que desesperadamente precisava dela. Mas antes de chegarmos ao final chocante desta história, você precisa entender como tudo começou. E eu garanto que o que você vai descobrir sobre o verdadeiro valor de uma pessoa vai te deixar questionando tudo o que você acredita sobre família, maternidade e o que realmente torna alguém completo. Saia da carroça, menina. É hora de conhecer seu novo dono. As palavras do pai de Maria Santos cortaram o ar frio da manhã como uma faca. Era março de 1873, e a fazenda da família Santos, no interior de Minas Gerais, havia enfrentado um ano terrível. As plantações haviam falhado, as dívidas se acumulavam, e agora Maria sabia que ela era considerada o maior problema de todos. Enquanto suas mãos tremiam segurando o pequeno saco de pano que continha tudo o que possuía no mundo, ela podia ouvir vozes masculinas do lado de fora da lona da carroça, falando sobre ela como se fosse um cavalo com defeito que alguém poderia comprar barato. Ela parece saudável o suficiente, disse um homem, suas botas fazendo ruído pesado na terra. Mas você disse que ela não pode ter bebês? O pai de Maria cuspiu no chão empoeirado. 3 anos casada com João Silva, nenhuma criança para mostrar. O médico disse que por dentro ela não funciona direito, mas ela sabe cozinhar, limpar e ler melhor que a maioria dos homens por aqui. Maria pressionou o olho contra um pequeno buraco no tecido e viu homens reunidos ao redor como urubus. Alguns tinham rostos cruéis. Outros olhavam para ela com olhos famintos que faziam seu estômago se revirar. Mas havia um homem parado, afastado do grupo, e algo sobre ele parecia diferente. Mas para entender por que este momento mudou tudo, precisamos voltar 6 meses. Maria não havia sempre sido considerada um fardo. Na verdade, quando se casou com João Silva aos 21 anos, ela era vista como uma das mulheres mais sortudas de toda a região. João era próspero, tinha terras próprias, e todas as mães da cidade invejavam os pais de Maria. Mas 3 anos se passaram. 3 anos de esperanças mensais, seguidas de decepções. 3 anos de sussurros nas costas dela na igreja. 3 anos de João, ficando cada vez mais frio, mais distante, até que finalmente ele disse as palavras que destroçaram o mundo dela. Uma mulher que não pode dar filhos a um homem não serve para nada. Você pode ficar com suas roupas e seus livros, mas amanhã eu quero você fora da minha casa. O que Maria não sabia naquele dia terrível era que a 30 quilômetros dali, outro coração estava sendo despedaçado de uma forma completamente diferente. Samuel Ferreira havia perdido sua esposa Ana 2 anos antes, durante o parto do que seria seu 6º filho. Tanto Ana quanto o bebê morreram, deixando Samuel sozinho com 5 crianças, que precisavam que ele fosse forte quando ele se sentia qualquer coisa menos forte. Aos 41 anos, este viúvo sabia o que era perder tudo, e foi exatamente por isso que naquela manhã fatídica no mercado de Tiradentes, quando ele ouviu o pai de Maria vendendo a filha como mercadoria defeituosa, algo dentro do peito dele pegou fogo. Ela ainda tem alguma utilidade, estava dizendo o pai de Maria para a multidão de homens, mesmo sendo estéril. Samuel observou a carroça onde Maria estava escondida e sentiu náusea. Estes homens estavam falando sobre um ser humano como se ela fosse gado.
Ele havia visto isso antes durante a guerra, quando pessoas desesperadas vendiam qualquer coisa só para sobreviver mais um dia. Mas isso não tornava a situação certa. "Quanto você está pedindo?", gritou Pedro Moreira, dono do armazém local. Pedro era conhecido por ser cruel com seus funcionários, e ainda mais cruel com sua esposa. "50.000 réis, e ela é sua", respondeu o pai de Maria. "É justo por uma mulher que pode trabalhar, mas não pode parir." As palavras atingiram Samuel como um soco. Ele pensou em sua Ana, que havia trabalhado até a exaustão, tentando cuidar das crianças e da fazenda. Ela valia mais que todo o dinheiro. No Brasil, não porque podia ter bebês, mas porque era gentil, inteligente e fazia a casa deles parecer um lar. "Eu pago 60", Samuel se ouviu dizer. Todas as cabeças se voltaram para ele. Pause a história por um momento, porque o que aconteceu neste mercado revela algo profundo sobre a sociedade brasileira do século XIX. O Dr. Roberto Almeida, historiador especializado em família brasileira do período imperial, explica: "No Brasil de 1870, uma mulher infértil era considerada literalmente inútil pela sociedade. Não estamos falando apenas de preconceito. Estamos falando de uma estrutura econômica onde crianças eram mão de obra, segurança na velhice e continuidade do nome da família. Uma mulher que não podia gerar filhos quebrava todo esse sistema. Mas aqui está o detalhe que poucos conhecem: a infertilidade feminina no século XIX era frequentemente causada por desnutrição, doenças não tratadas e estresse extremo. Muitas mulheres consideradas estéreis simplesmente estavam em ambientes tão tóxicos que seus corpos não conseguiam sustentar uma gravidez. A psicóloga familiar, doutora Carla Mendes, adiciona uma perspectiva moderna. O que vemos na história de Maria é um padrão que ainda existe hoje. Quando uma mulher não consegue cumprir expectativas sociais específicas, ela é descartada. Mas famílias verdadeiras se formam através de vínculos emocionais, não biológicos. E aqui está algo que vai te chocar. Registros da época mostram que famílias formadas por adoção informal, como a que estava prestes a se formar, tinham taxas de sucesso, medido por estabilidade econômica e emocional das crianças, maiores que famílias biológicas tradicionais. Por quê? Porque quando alguém escolhe amar uma criança, em vez de simplesmente gerá-la, o investimento emocional é diferente. Mas voltemos àquela manhã tensa no mercado. "Eu pago 60.000 réis." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 60.000 réis era mais dinheiro do que a maioria dos homens ganhava em 3 meses. Os olhos do pai de Maria brilharam com ganância. "Agora você está falando minha língua", disse ele. 60.000 réis. Mas Samuel levantou a mão. "Não tão rápido. Eu quero falar com a senhora primeiro." "Falar com ela?" O pai de Maria riu. "Para quê? Ela vai fazer o que for mandada." "Na minha casa, não", Samuel disse firmemente. "Na minha casa, as pessoas têm escolha." Este comentário causou murmúrios entre os homens. A ideia de uma mulher ter escolhas era estranha para a maioria deles, e aqui está onde a história toma uma virada que ninguém esperava. Quando Maria saiu da carroça, Samuel sentiu seu coração se partir um pouco. Ela estava magra e pálida, como se não estivesse comendo o suficiente. Seu vestido era velho e remendado, mas limpo. Seus olhos se moviam nervosamente como um animal selvagem procurando escape. Mas quando ele falou com ela gentilmente, quando pediu sua permissão, em vez de dar ordens, algo mudou no rosto dela. Ela se endireitou. Sua voz ficou mais forte. "Senhorita Maria", ele disse respeitosamente, "meu nome é Samuel Ferreira. Tenho 5 filhos e uma fazenda a cerca de 15 quilômetros daqui. Preciso de ajuda para cuidar da minha família. A senhora estaria disposta a vir trabalhar para nós?"
trabalhar para eles, não ser propriedade deles. Maria olhou para seu pai, cujo rosto estava vermelho de raiva. Olhou para os outros homens, que sussurravam sobre a forma estranha como Samuel a estava tratando. Então olhou de volta para Samuel Ferreira e viu algo em seus olhos que não via há muito, muito tempo. Bondade. Sim, Senhor, ela sussurrou. Eu estaria disposta. Mas o que aconteceu durante a viagem de volta para a fazenda revelou algo sobre Samuel que mudaria tudo. A viagem foi silenciosa no início. Maria sentou o mais longe possível dele no banco da carroça, suas mãos dobradas, firmes no colo. Samuel entendeu. Ele ainda era um estranho para ela, e ela não tinha motivo para confiar em homem algum depois do que havia passado. Me fale sobre seus filhos, Maria disse de repente. Samuel ficou surpreso que ela tivesse falado primeiro. Bem, tenho Miguel, ele tem 17 anos, acha que é o homem da casa desde que a mãe morreu. Bom garoto, mas carrega muita preocupação para alguém da idade dele. Maria acenou como se entendesse sobre carregar preocupações. Depois tem a Isabela. Ela tem 13 anos, tem tentado cuidar de todo mundo desde que Ana se foi. Inteligente como uma raposa e 2 vezes mais determinada. Os gêmeos, Carlos e Carla, têm 10 anos. São como 2 lados da mesma moeda. Onde um vai, o outro segue. E a pequena Lúcia, a voz de Samuel ficou suave. Ela tem 6 anos agora. Mal se lembra da mãe, mas sente a falta mesmo assim. Eles parecem crianças boas, disse Maria. São, mas eles precisam... Samuel parou, não sabendo como terminar. Eles precisam de uma mãe, disse Maria baixinho. Samuel balançou a cabeça. Eles precisam de alguém que se importe com eles, alguém que os veja como mais do que trabalho. A ser feito ou bocas para alimentar. Ana costumava dizer que crianças precisam saber que importam, não apenas pelo que podem fazer, mas por quem são. E foi neste momento que Maria fez a pergunta que revelaria o segredo do coração de Samuel. E se eu decepcioná-los? E se eu não for boa o suficiente? Samuel olhou para ela. Esta mulher que havia sido jogada fora por todos que deveriam tê-la. Protegido, senhorita Maria. Decepção vem de esperar que as pessoas sejam algo que não são. Eu não estou esperando que você seja Ana. Não estou esperando que você seja perfeita. Estou apenas esperando que se importe com meus filhos e talvez deixe que eles se importem com você. O que Maria não sabia era que suas palavras haviam tocado algo em Samuel que ele havia mantido enterrado desde a morte de Ana. Vamos pausar aqui por um segundo, porque preciso te contar algo sobre Samuel que muda tudo. 3 anos antes, quando Ana estava morrendo, Samuel havia feito uma promessa à sua esposa moribunda que ele nunca contou para ninguém. Enquanto segurava a mão dela, Ana havia sussurrado, com suas últimas forças. Samuel, não deixe as crianças crescerem sem amor maternal. Mas não procure uma substituta para mim. Procure alguém que precisa tanto delas quanto elas precisam dela. Alguém que entenda que família se constrói, não nasce pronta. Durante 2 anos, Samuel havia rejeitado todas as tentativas de casamenteiras e vizinhas bem-intencionadas de arranjar um novo casamento para ele. Mas quando ele viu Maria naquele mercado, sendo tratada como lixo descartável, as palavras de Ana ecoaram em sua mente. Esta era uma mulher que precisava de uma família tanto quanto sua família precisava dela. Quando chegaram à fazenda, 5 rostos se pressionaram contra a janela da cozinha. Samuel podia ver a curiosidade e preocupação de seus filhos. Eles haviam passado por tanta perda. Seriam capazes de abrir seus corações para esta mulher silenciosa, com olhos tristes? Você está pronta? Mate perguntou Samuel. Maria respirou fundo e acenou.
Enquanto caminhavam em direção à casa, Samuel se pegou esperando que talvez, apenas talvez, eles pudessem curar uns aos outros. Mas o que aconteceu nas primeiras horas revelou algo sobre Maria, que ninguém esperava. Lúcia Ferreira estava presa a 6 metros de altura na velha árvore atrás da casa, e seus gritos estavam ficando mais altos a cada minuto. Maria largou seu pequeno pacote na varanda e correu em direção à confusão sem pensar 2 vezes. Embaixo da árvore massiva, 4 crianças estavam olhando para cima, para sua irmãzinha, que se agarrava num galho grosso como um gatinho assustado. Ela subiu lá perseguindo o gato, explicou Isabela torcendo as mãos. Agora está com muito medo para descer. Papai está no pasto dos fundos consertando a cerca. Ele não vai nos ouvir chamando de tão longe. Maria estudou a árvore, lembrando de suas próprias aventuras de infância, subindo nas mangueiras atrás da casa da família. A casca era áspera e forte, com muitos lugares para apoiar mãos e pés. Antes que alguém pudesse impedi-la, ela tirou suas botas gastas e começou a subir. Senhorita Maria, o que está fazendo? Isabela ofegou. Buscando sua irmã, Maria gritou, por cima do ombro, já a 3 metros do chão. E foi neste momento que algo mágico aconteceu. Quando Maria finalmente se sentou no galho ao lado de Lúcia, a garotinha estava com o rosto marcado por lágrimas e seiva de árvore. Eu não consigo descer, ela sussurrou. É muito alto. Eu sei que parece assustador, disse Maria gentilmente, mas vou te ajudar. Vamos descer juntas, um galho de cada vez. O que aconteceu em seguida surpreendeu todos, incluindo Maria. Lúcia envolveu seus bracinhos pequenos ao redor do pescoço de Maria e se agarrou forte. Pela primeira vez em 3 anos, Maria sentiu o peso de uma criança confiando nela completamente. Elas desceram devagar, Maria guiando os pés de Lúcia para cada ponto seguro. Quando finalmente chegaram ao chão, todas as 5 crianças estavam olhando para Maria com novo respeito. Como você aprendeu a subir assim? Perguntou Carlos, os olhos arregalados. Meu pai me ensinou quando eu tinha mais ou menos sua idade, respondeu Maria, escovando casca de árvore da saia. Ele disse que toda menina deveria saber como se salvar sozinha. Miguel se adiantou e Maria notou que ele tinha os olhos sérios do pai. Obrigado por ajudar a Lúcia. A maioria das senhoras teria apenas gritado por ajuda. Eu não sou como a maioria das senhoras, Maria respondeu, e então se perguntou se isso era algo que deveria admitir. Isabela sorriu pela primeira vez desde que Maria havia chegado. Isso provavelmente é uma coisa boa. A maioria das senhoras não duraria uma semana aqui. E foi assim que começou a transformação mais incrível. Nos próximos dias, Maria não apenas limpou e cozinhou, ela organizou. Ela não apenas consertou roupas, ela ensinou truques para tornar os reparos quase invisíveis. Ela não apenas cuidou das crianças, ela as ensinou canções para cantar enquanto trabalhavam. Mas a verdadeira mágica acontecia toda noite. Quando Samuel voltava do pasto, encontrava sua casa transformada. Não apenas limpa, mas de alguma forma mais acolhedora. O cheiro de pão fresco enchia o ar. Velas tremulavam na mesa e seus filhos estavam reunidos ao redor de Maria enquanto ela ajudava Lúcia a praticar suas letras. Papai! Lúcia gritou correndo para ele. A senhorita Maria subiu na árvore para me salvar e depois fizemos o jantar juntas e ela sabe uma música sobre um bem-te-vi. Samuel olhou para Maria, que de repente ficou tímida sob seu olhar. Seu cabelo havia se soltado das presilhas durante a aventura de subir na árvore e havia farinha no avental do pão que estava fazendo. Parece que vocês tiveram um dia e tanto, ele disse. Foi maravilhoso. Maria respondeu, e quis dizer isso de verdade. Mas o que aconteceu durante o jantar revelou a diferença mais profunda.
Naquela noite, quando a família se sentou para sua primeira refeição juntos, algo já havia mudado. Lúcia insistiu em sentar ao lado de Maria. Isabela perguntou se podia aprender a receita do pão. Até Miguel parecia mais relaxado, como se ter outro adulto na casa tivesse tirado algum peso invisível de seus ombros. Mas foi a conversa que mais surpreendeu Maria. Em sua vida anterior, as refeições eram eventos silenciosos, onde crianças falavam apenas quando eram questionadas. Aqui, todos compartilhavam histórias sobre seu dia. Samuel perguntava a cada criança sobre suas atividades e escutava suas respostas como se suas palavras importassem. Senhorita Maria, disse Carla durante uma pausa na conversa, a senhora vai ficar conosco por muito tempo? A pergunta pairou no ar como fumaça da lareira. Maria olhou ao redor da mesa para 5 rostos esperando sua resposta. Alguns esperançosos, alguns cautelosos, todos interessados em sua resposta. Eu espero que sim, ela disse finalmente, se vocês me quiserem. Nós queremos, disse Isabela firmemente, falando por todos os irmãos. Mas o que Maria não sabia era que sua presença já havia sido notada por outros no vale, e nem todos aprovavam o novo arranjo da família Ferreira, a martelada que abalaria. O novo mundo de Maria chegou na forma da senhora Helena Caldeira, cavalgando até a casa dos Ferreira. Numa manhã cinzenta de novembro, a senhora Caldeira era o tipo de mulher que se nomeava guardiã da moral de todos os outros, e ela não aprovava o que havia ouvido sobre a casa dos Ferreira, Samuel Ferreira. Ela gritou antes mesmo de desmontar do cavalo. Preciso falar com você sobre esta situação inapropriada que você criou. Maria estava estendendo roupas no varal atrás da casa, quando ouviu a voz afiada, através dos lençóis, tremulando no vento frio. Ela podia ver o rosto severo da senhora Caldeira e a expressão surpresa de Samuel quando ele saiu do celeiro. Bom dia, Helena, disse Samuel educadamente. O que a traz aqui? Não se faça de inocente comigo, a senhora Caldeira retrucou. A cidade inteira está falando sobre a mulher solteira que você tem vivendo em sua casa com essas crianças. É escandaloso! As mãos de Maria pararam nos pregadores de roupa. Ela sabia que este momento chegaria, mas ouvir isso falado em voz alta fez seu estômago se apertar com medo. Dentro da casa, Isabela estava ensinando às crianças menores suas lições matinais. Mas Maria podia ver o rosto de Miguel aparecer na janela da cozinha. Aos 17 anos, ele era velho o suficiente para entender exatamente o que a visita da senhora Caldeira significava para a família. Senhorita Maria está aqui para ajudar com a casa, Samuel respondeu calmamente. Nada mais, nada menos. Nada mais? A voz da senhora Caldeira subiu de tom. Uma mulher jovem vivendo sob o mesmo teto que um homem viúvo, compartilhando refeições, compartilhando a vida diária, é inadequado, Samuel, e você sabe disso. E foi, então, que as crianças fizeram algo que ninguém esperava. Miguel saiu de casa, seu queixo firme com determinação. Senhora Caldeira, com todo o respeito, a senhorita Maria tem sido a melhor coisa que aconteceu a esta família desde que mamãe morreu. Miguel, Samuel advertiu baixinho, mas seu filho continuou. Ela ajuda Lúcia com suas letras todos os dias. Está ensinando Isabela a fazer remédios com ervas. Subiu numa árvore para resgatar Lúcia quando ela ficou presa. E ela é a primeira pessoa a fazer esta casa parecer um lar desde que mamãe se foi. O rosto da senhora Caldeira ficou vermelho. Jovem, você não tem ideia do que está falando. Existem maneiras apropriadas de administrar uma casa, e esta não é uma delas. E então Isabela apareceu na porta, com os gêmeos atrás dela. O quê? É apropriado sobre 5 crianças, tentando se criar sozinhas? Perguntou Isabela, aparecendo na porta com Carla e Carlos atrás dela. O que é apropriado sobre um garoto de 17 anos tendo que ser o homem da casa?
o que é apropriado sobre uma menina de 13 anos fazendo toda a cozinha e limpeza? Maria assistiu espantada, enquanto as crianças Ferreira, suas crianças, ela percebeu, se levantaram para defendê-la. Mas a SRA Caldeira tinha uma carta na manga. O ponto é, disse a senhora Caldeira, recuperando o controle da conversa, pessoas decentes não vivem desta forma. Ou você se casa com esta mulher adequadamente, ou ela precisa encontrar outro lugar para ir. A palavra casamento pairou no ar frio como um desafio. Maria sentiu suas bochechas queimarem de constrangimento. Ela mal conhecia Samuel Ferreira, e ele mal a conhecia. Eles eram duas pessoas feridas, tentando se ajudar mutuamente a sobreviver, não amantes planejando um futuro juntos. Chega, disse Samuel firmemente. Como administro minha casa é assunto meu, Helena. Não seu, não da cidade. Torna-se assunto da cidade quando afeta o caráter moral da comunidade, a senhora Caldeira retrucou. Existem padrões, Samuel, regras que pessoas decentes seguem. E foi então que Lúcia fez a pergunta que calou todos. E quanto à regra que diz que devemos ajudar uns aos outros? E perguntou Lúcia de repente, sua vozinha cortando a discussão adulta. A senhorita Maria nos ajuda todos os dias. Não é isso que as pessoas da igreja deveriam fazer? Da boca das crianças, Maria assistiu a senhora Caldeira lutar por uma resposta. Mas a mulher se recuperou rapidamente. Criança, você não entende assuntos adultos. Existem maneiras apropriadas para pessoas solteiras se comportarem e viver juntas não é uma delas. Enquanto a senhora Caldeira se preparava para partir, ela entregou sua ameaça final. Vou falar com o padre José sobre esta situação e com as outras famílias da região. As pessoas têm o direito de saber que tipo de exemplo está sendo dado para seus filhos. E com isso, ela cavalgou embora, deixando a família Ferreira parada no quintal como sobreviventes de uma tempestade. Não escute ela, disse Isabela ferozmente para Maria. Ela é apenas uma velha má que não tem o que fazer com sua própria vida. Mas Maria sabia que não era tão simples. A senhora Caldeira falava pelas pessoas respeitáveis de Tiradentes e a desaprovação delas poderia tornar a vida muito difícil para a família Ferreira. Samuel poderia perder negócios, as crianças poderiam ser evitadas na escola e a família poderia se encontrar isolada da comunidade da qual dependiam para a sobrevivência. Naquela noite, enquanto Maria preparava o jantar com crianças incomumente quietas, ajudando, ela tomou uma decisão difícil. Depois que as crianças fossem para a cama, ela falaria com Samuel sobre partir. Partiria seu coração e ir embora, mas ficar poderia destruir a família que havia chegado a amar. O que ela não sabia era que Samuel estava tendo exatamente os mesmos pensamentos e que Miguel havia escutado as ameaças da senhora Caldeira e estava planejando algo que mudaria tudo. A primeira neve começou a cair enquanto a escuridão se instalava sobre as montanhas, e com ela veio a realidade fria de que o inverno estava se aproximando. E no inverno, a família Ferreira precisaria uns dos outros mais do que nunca. Mas será que a pressão do mundo exterior os despedaçaria antes que tivessem a chance de ver a primavera juntos? Mas o destino tinha outros planos. Uma árvore massiva caiu a apenas 6 metros da casa, perdendo o telhado por centímetros e prendendo a família Ferreira dentro de sua casa de madeira, pelo que se tornaria a semana mais longa do inverno. O coração de Maria bateu forte enquanto assistia Samuel e Miguel correrem para verificar se o pinheiro caído havia danificado sua única rota de escape. Através das janelas geladas, ela podia ver neve se acumulando mais alto que a altura de um homem, com vento uivando como uma matilha de lobos famintos. Estamos presos até esta tempestade passar,
anunciou Samuel, escovando neve de seu casaco. Podem ser dias antes de conseguirmos cavar nossa saída. E foi durante estes 7 dias presos juntos que algo extraordinário aconteceu. Confinados no pequeno espaço, eles descobriram lados uns dos outros que a vida normal mantinha escondidos. Maria aprendeu que Miguel ficava acordado durante tempestades, escutando sons que pudessem ameaçar sua família. Então ela começou a sentar com ele durante as piores horas, compartilhando histórias sobre sua infância que o faziam sorrir pela primeira vez em meses. Você realmente subiu até o topo da torre da igreja? Miguel perguntou. Sua seriedade, de 17 anos, rachando em espanto boys. Tive que tocar o sino quando o padre ficou doente. Maria riu. Assustei metade da cidade quando ouviram ele tocando na hora errada. Ela descobriu que Isabela havia esquecido como brincar, carregando preocupações de adulto que pertenciam a alguém com o dobro de sua idade. Durante o segundo dia de confinamento, Maria começou uma guerra de farinha enquanto faziam pão juntas. Pó branco voou para todo lado enquanto Isabela gritava de riso, seu controle cuidadoso se dissolvendo em pura alegria de 13 anos. Eu não havia rido assim desde que mamãe morreu, admitiu Isabela mais tarde, ajudando Maria a limpar farinha do teto. Os gêmeos, Carlos e Carla, precisavam de aventuras mesmo quando presos dentro de casa. Maria transformou suas tarefas diárias em caças ao tesouro e competições. Eles correram para ver quem empilhava lenha mais rápido, jogaram onde limpar se tornou batalhas contra monstros de sujeira invisíveis e construíram fortes de cobertor que serviam como castelos para reinos. Imaginários, a senhorita Maria torna tudo divertido, sussurrou Carla para seu irmão gêmeo, sem saber que Maria podia ouvir. Até lavar pratos parece brincadeira, concordou Carlos. Mas foi Lúcia quem tocou a parte mais profunda do coração de Maria. A garotinha de 6 anos havia estado carregando uma boneca quebrada para todo lugar, seu corpo de pano rasgado e enchimento aparecendo através de buracos que cresciam a cada dia. No terceiro dia da tempestade, Lúcia finalmente trouxe a boneca para Maria, com lágrimas nos olhos. Você pode consertá-la? Perguntou Lúcia. Por dentro dela está saindo e eu não sei como fazê-la ficar melhor. Maria pegou a boneca cuidadosamente, vendo o quanto significava para a garotinha. Enquanto trabalhava com agulha e linha, Lúcia observou cada ponto com atenção intensa. Mamãe costumava consertar coisas também, disse Lúcia baixinho, mas então ela ficou quebrada e ninguém conseguiu consertá-la de volta. As mãos de Maria pararam de se mover. Ela olhou para baixo, para a criança à sua frente, entendendo de repente por que Lúcia se agarrava tão forte a todos que amava. Às vezes, coisas quebradas não podem ser consertadas da mesma forma que eram antes, disse Maria gentilmente. Mas isso não significa que não podem ficar inteiras de novo, apenas diferentes. Lúcia tocou a costura nova da boneca. Diferente? E como? Bem, sua boneca era perfeita quando era nova, mas agora ela tem esta cicatriz onde costuramos ela de volta. Essa cicatriz mostra que ela foi amada o suficiente para alguém gastar tempo para torná-la inteira novamente. A garotinha considerou isso com a seriedade que crianças trazem para verdades importantes. Você também está quebrada, senhorita Maria? A pergunta veio sem julgamento, apenas curiosidade. Maria olhou ao redor para a família da qual havia de alguma forma se tornado parte. As crianças que haviam aprendido a confiar nela, com seus medos e esperanças. Talvez um pouco, ela admitiu, mas estou aprendendo que coisas quebradas ainda podem ser úteis, ainda podem ser amadas, ainda podem ser importantes. Lúcia acenou como se isso fizesse perfeito sentido. Estou feliz que você está quebrada. Como nós, significa que você entende.
No quarto dia, quando a febre da cabine ameaçava deixar todos loucos, Maria ensinou todos eles a jogar mímica. Samuel se juntou, representando animais e profissões com entusiasmo surpreendente. A visão do pai sério deles, fingindo ser uma galinha, fez todas as 5 crianças rolarem no chão de tanto rir. Eu não os havia visto tão felizes desde antes da mãe morrer. Samuel disse baixinho para Maria naquela noite. Eles precisavam de permissão para ser crianças de novo, respondeu Maria. Às vezes, adultos esquecem que cura acontece através da alegria, tanto quanto através do trabalho. No 5º dia, eles haviam desenvolvido seu próprio ritmo. Manhãs traziam lições ao redor da mesa da cozinha, com Maria ensinando Lúcia suas letras, enquanto Isabela ajudava os gêmeos com a aritmética. Tardes significavam contar histórias, com cada pessoa se revezando, criando aventuras sobre pioneiros corajosos e animais úteis. Noites traziam música, com Miguel tocando sua gaita, enquanto todos cantavam canções que ecoavam pelas paredes de madeira. A tempestade finalmente quebrou. No 7º dia, mas algo havia mudado para sempre dentro daquela casa coberta de neve. Eles haviam se tornado mais do que apenas pessoas vivendo sob o mesmo teto. Eles haviam se tornado uma família, tricotada junto por risos compartilhados, lutas comuns e o tipo de confiança que só vem de enfrentar tempos difíceis juntos. Quando Samuel e Miguel finalmente cavaram seu caminho até o celeiro para verificar os animais, encontraram todo o gado seguro e saudável. Mas a verdadeira descoberta foi o que haviam encontrado dentro de si mesmos durante aqueles dias presos. Senhorita Maria, disse Lúcia enquanto assistiam os homens cavarem caminhos através da neve, a senhora vai ficar conosco para sempre? Maria sentiu algo mudar em seu coração, uma certeza que a surpreendeu com sua força. Se seu pai e o resto de vocês me quiserem, então sim. Nós queremos, disse Isabela firmemente, falando por todos os irmãos. Mas mesmo enquanto Maria sentia este novo pertencimento criar raízes, ela se perguntava que desafios a primavera poderia trazer para testar estes laços frágeis que haviam construído. Maria estava estendendo lençóis molhados no varal quando os viu subindo a trilha da montanha. 2 homens a cavalo, movendo-se com o passo determinado de pessoas trazendo notícias indesejadas. Suas mãos congelaram nos pregadores de roupa quando reconheceu os ombros curvados e a postura raivosa de seu pai, Antônio Whitmore. O homem cavalgando ao lado dele sentava mais ereto na cela, e quando removeu seu chapéu para limpar a testa, o estômago de Maria despencou. João Silva, seu ex-marido, havia vindo ao interior de Minas Gerais. Maria, a voz do pai cortou a manhã de primavera como um machado rachando madeira. Hora de parar com essa tolice e voltar para casa onde você pertence. As crianças ouviram a comoção e vieram correndo de suas várias tarefas. Miguel apareceu, primeiro, sua mão movendo-se instintivamente para a espingarda que mantinham perto da porta. Isabela reuniu os menores atrás dela como uma galinha-mãe protegendo seus pintinhos. Lúcia se pressionou contra as pernas de Maria, sentindo perigo mesmo sem entender sua origem. João Silva desmontou e endireitou seu terno preto, olhando ao redor da propriedade dos Ferreira com o olhar desdenhoso de um homem que achava que possuía tudo que via. Seus olhos se detiveram em Maria com uma mistura de posse e nojo que fez sua pele se arrepiar. Maria, ele disse, sua voz carregando a autoridade plana que ela lembrava muito bem. Vim buscar o que me pertence. Ela não pertence a ninguém, Miguel falou, sua voz de 17 anos falhando ligeiramente, mas sua coragem se mantendo firme. João riu. Um som como vidro quebrando.
Garoto, adultos estão falando. Uma mulher pertence ao marido até a morte. E como estou muito vivo, esta mulher vem comigo. Samuel emergiu do celeiro, movendo-se com a prontidão cuidadosa de um homem que sentia problemas. Seus olhos captaram a cena rapidamente, os dois estranhos, os rostos assustados dos filhos, a palidez de Maria. Cavalheiros, disse Samuel, sua voz educada, mas carregando aviso por baixo. Vocês estão na minha propriedade. Digam seus negócios. Antônio Whitmore se estufou como um galo bravo. Sou Antônio Whitmore, pai desta mulher. Este aqui é João. Silva, seu marido legítimo, viemos buscá-la de volta para onde pertence. A senhora não é propriedade para ser levada. Samuel respondeu, sua mão descansando casualmente perto do cinto, onde Maria sabia que ele mantinha uma faca. Ela é parte desta família agora. João puxou papéis dobrados do bolso do casaco. Tenho documentos legais, certidão de casamento assinada e testemunhada em Minas. Ela ainda é minha esposa, aos olhos de Deus e da lei. Lúcia começou a chorar, entendendo finalmente que estes homens queriam levar embora a mulher que havia se tornado sua mãe, em tudo, exceto nome. Isabela colocou braços protetores ao redor da irmãzinha, enquanto os gêmeos se moveram para mais. Perto de Miguel. Maria fugiu de seus deveres, Antônio anunciou. Deixou a casa do marido sem permissão. Mas João aqui está disposto a aceitá-la de volta, apesar de suas falhas. Que falhas? Perguntou Samuel, sua voz ficando perigosamente quieta. Ela é estéril, disse João sem rodeios, como se discutindo uma ferramenta quebrada. Não pode dar filhos a um homem, mas aprendi que ter alguém para cozinhar e limpar é melhor que não ter esposa alguma. O insulto atingiu Maria como um golpe físico, trazendo de volta toda a vergonha e autodúvida que ela pensou ter deixado para trás. Por um momento, ela se sentiu encolhendo de volta para a mulher sem valor que estes homens insistiam que ela era. Mas então, as mãozinhas de Lúcia deslizaram para as suas e Isabela se moveu para ficar ao lado dela. E Miguel se adiantou com proteção feroz. Até Carlos e Carla, de 10 anos, se posicionaram como pequenos soldados, prontos para defender sua família. Você está errado, disse Lúcia em sua voz clara de 6 anos. A senhorita Maria não está quebrada. Ela cuida de nós melhor que qualquer pessoa. Ela não é mais senhorita Maria, acrescentou Isabela com dignidade de 13 anos. Ela é nossa mãe agora, e não queremos que vá para lugar nenhum. O rosto de João escureceu com raiva. Crianças devem ser vistas e não ouvidas. Maria, pegue suas coisas. Estamos partindo hoje. Mas algo havia mudado em Maria durante seus meses com a família Ferreira. A mulher que uma vez se submeteu a cada palavra áspera e julgamento cruel, agora sentia força fluindo através dela como água da montanha. Não, ela disse simplesmente. Palavra pairou no ar da primavera como um trovão. Não! A voz de Antônio subiu para um grito. Você não pode dizer não para seu pai e seu marido. Não estou dizendo não para meu marido, respondeu Maria, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Estou dizendo não para um homem que me jogou fora como lixo e só me quer de volta porque sua segunda escolha não deu certo. Ela se virou para encarar João diretamente, encontrando seus olhos sem vacilar. Você se divorciou de mim, lembra? Disse para toda a cidade que eu era inútil porque não podia te dar filhos. Bem, descobri uma coisa enquanto estive fora. Posso ser mãe para crianças que precisam de uma. Posso construir uma família através do amor em vez da biologia. Não é assim que casamento funciona, João rosnou. Você me pertence até eu dizer o contrário. Ela pertence a si mesma, disse Samuel firmemente. E se ela escolher ficar aqui, é exatamente isso que ela vai fazer. O confronto estava se construindo em direção a algo que mudaria tudo,
Mas Maria podia ver nos olhos de João que ele não havia terminado de lutar pelo que acreditava possuir. E foi então que Maria tomou a decisão que definiria o resto de sua vida. Entrem, ela disse calmamente para João e seu pai. Vamos resolver isso de uma vez por todas. As mãos de Maria tremiam enquanto servia café em 4 xícaras. A cozinha parecia menor que uma cela de prisão com João e seu pai sentados de um lado da mesa de madeira, enquanto Samuel ficava de pé perto da janela como um guarda. Do lado de fora, as crianças pressionavam rostos contra o vidro, tentando entender por que seu mundo seguro, de repente, parecia perigoso. Vim buscar de... Volta ao que me pertence, anunciou João, puxando papéis do bolso do casaco. Sua voz soava como pedras se esfregando. Este contrato de casamento diz que Maria ainda é minha esposa. A lei me apoia. O maxilar de Samuel se contraiu, mas ele manteve a voz calma. A lei também diz que pessoas não podem ser possuídas como cavalos ou gado. Maria pode escolher seu próprio caminho. Seu pai se mexeu na cadeira, parecendo desconfortável pela primeira vez desde que havia chegado. Agora, Maria, não seja tola. João está te oferecendo um casamento de verdade novamente. A maioria dos homens não aceitaria de volta uma mulher que não pode dar bebês. A palavra bebês atingiu Maria como um tapa. Por 3 anos, todos haviam feito ela se sentir quebrada, porque seu corpo não fazia o que todos esperavam. Mas enquanto olhava ao redor da cozinha, onde havia cozinhado milhares de refeições, ajudado com lição de casa e enfaixado joelhos arranhados, algo poderoso se mexeu dentro de seu peito. Me diga uma coisa, João, disse Maria, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Em nossos 3 anos juntos eu mantive sua casa limpa. João franziu a testa. Bem, sim, mas eu cozinhei suas refeições todos os dias. Lavei suas roupas e as consertei quando rasgaram. Claro que fez, mas esse não é o ponto. Sentei ao lado da sua cama quando você teve febre. Ajudei seu negócio sendo gentil. Com os clientes? Alguma vez menti para você ou te traí? O rosto de João ficou vermelho. O trabalho principal de uma mulher é ser uma pessoa. A voz de Maria rachou como trovão. As crianças do lado de fora pularam com o som. Eu sou uma pessoa, não apenas uma máquina de fazer bebês que quebrou. Ela se virou para enfrentar seu pai, vendo-o com olhos claros pela primeira vez em sua vida. Você me vendeu porque não conseguia ver nada de bom em mim, exceto o que eu não podia fazer. Mas Samuel vê quem eu realmente sou. Samuel se adiantou, sua presença enchendo a sala com força silenciosa. Maria criou meus filhos por quase 1 ano. Ela os ensinou a ler melhor, os ajudou com seus medos, fez desta casa um verdadeiro lar. Ela importa para nós. Mas ela não pode te dar filhos, João gritou, batendo o punho na mesa. A pequena Lúcia irrompeu pela porta da cozinha, seu rosto molhado de lágrimas. Não levem a senhorita Maria embora, ela chorou, correndo para envolver os braços ao redor da cintura de Maria. Ela conserta tudo que está quebrado. Ela lê histórias para nós. Ela faz a melhor torta de maçã do mundo inteiro. Isabela seguiu Lúcia para dentro, seu rosto jovem feroz com proteção. Maria me ajuda com as partes difíceis de cuidar de todo mundo. Antes dela chegar, eu tinha que fazer tudo sozinha. Agora eu posso ser criança às vezes. Miguel apareceu na porta, sua estrutura de 17 anos bloqueando a entrada. Se tentarem levar Maria contra a vontade dela, vão ter que lutar com todos os homens deste vale. Todos nós sabemos como família de verdade se parece, e não é sobre forçar pessoas a ir onde não querem estar. Os gêmeos, Carlos e Carla, se espremeram para passar pelo irmão mais velho. Maria nos ensina aritmética, disse Carlos orgulhosamente, e ela nos ajuda a pegar vagalumes, acrescentou Carla. Mamãe costumava fazer isso antes de ir para o céu.
João olhou ao redor da sala. Para a família unida enfrentando-o, sua expressão confiante começou a rachar. Isso não está certo. Um homem deveria ter sua esposa de volta. Um homem deveria tratar sua esposa como um tesouro, não como propriedade. Samuel respondeu. Sua voz carregava o tipo de autoridade que vinha de ganhar respeito em vez de exigi-lo. Você jogou Maria fora uma vez. Não pode pegá-la de volta só porque sua próxima escolha não deu certo. Maria sentiu algo mudar dentro de seu peito, como uma porta se abrindo depois de estar trancada por anos. Ela olhou para João, o homem que a havia feito se sentir sem valor. Depois para seu pai, que a havia vendido como uma ferramenta quebrada. Finalmente olhou para Samuel e seus filhos, que lhe haviam mostrado o que o amor realmente significava. Não vou a lugar nenhum, ela disse, sua voz firme e segura. Esta é minha família agora. Estas crianças precisam de mim e eu preciso delas. João, você pode ficar com seus papéis. Eu escolho ficar onde sou querida por quem eu sou, não pelo que posso dar a alguém. O silêncio que se seguiu parecia o momento antes do amanhecer. O rosto de João passou por várias expressões antes de se assentar em derrota raivosa. Seu pai parecia confuso, como se visse sua filha como uma pessoa real pela primeira vez. Isso não acabou, João murmurou, mas sua voz não tinha convicção. Samuel se moveu para ficar ao lado de Maria, sua presença sólida como pedra da montanha. Sim, acabou. E se você voltar aqui incomodando minha família, vai responder para mim. E para todos os homens decentes do interior de Minas. Enquanto João e seu pai se preparavam para partir, Maria sentiu a mãozinha de Lúcia deslizar para a sua. A garotinha olhou para cima com confiança brilhando em seus olhos. Você vai ficar para sempre, né, senhorita Maria? Para sempre. E sempre, menina querida, Maria prometeu, significando cada palavra. Através da janela, ela assistiu seu passado cavalgar montanha abaixo, levando consigo todos os anos de se sentir quebrada e sem valor. O que restou foi uma cozinha cheia de pessoas que a amavam exatamente como ela era. 6 meses depois, numa manhã quando a primavera pintou as montanhas de Minas Verdes com nova esperança, Maria estava em seu jardim assistindo algo que nunca esperou ver. Lúcia corria entre as fileiras de vegetais com ambos os braços funcionando perfeitamente, perseguindo borboletas e rindo como música carregada na brisa da montanha. Mas a verdadeira cura havia acontecido em algo muito mais profundo. Mamãe. Maria! Gritou Lúcia, segurando um punhado de flores silvestres. Olha o que peguei para você! A palavra mamãe ainda enviava arrepios quentes através do coração de Maria toda vez que ouvia. Não porque havia dado à luz esta criança, mas porque havia escolhido amá-la completamente e Lúcia havia escolhido amá-la de volta da mesma forma. Samuel apareceu no portão do jardim, seu rosto usando o tipo de sorriso que significava boas notícias. Em sua mão, ele segurava uma carta de aparência oficial com escrita elegante do lado de fora. O que é isso? Perguntou Maria, limpando terra das mãos no avental. Carta do governo territorial, disse Samuel, sua voz carregando excitação que estava tentando manter sob controle. Sobre nossa reivindicação de terra. O estômago de Maria saltou. Eles haviam esperado meses para ouvir se sua aplicação de propriedade rural seria aprovada. Sem posse oficial da terra, tudo o que haviam construído poderia desaparecer tão rapidamente quanto geada matinal. Samuel abriu a carta com dedos cuidadosos, seus olhos se movendo pelas palavras, enquanto Maria prendia a respiração. As outras crianças se reuniram ao redor, sentindo que algo importante estava acontecendo. Então, perguntou Isabela, sua voz tensa de preocupação. Samuel olhou para cima, seu rosto se abrindo no maior sorriso que Maria já havia visto. Conseguimos!
Todos os 65 hectares. A terra é oficialmente nossa. A celebração que irrompeu no jardim foi diferente de qualquer coisa que Maria havia experimentado. As crianças gritaram e dançaram. Lúcia jogou suas flores no ar como confete, e Samuel ergueu Maria do chão e a girou até ficarem ambos tontos de alegria. Mas, enquanto a excitação se acalmava, Maria percebeu que este momento significava mais que posse de terra. Significava pertencimento permanente. Significava que ninguém poderia forçá-la a deixar este lugar onde havia descoberto seu valor. E foi então que Samuel fez o anúncio que mudaria tudo. Naquela noite, quando a família se reuniu para jantar ao redor da mesa da cozinha, Samuel se levantou da forma que significava que tinha algo importante para dizer. Tenho pensado sobre o que esta posse de terra significa para nossa família. Ele começou olhando para cada um de seus filhos e depois para Maria. Significa que podemos fazer planos para o futuro, planos reais. Ele se virou para Miguel, que havia crescido mais alto e mais forte durante o inverno. Miguel, quero que pense sobre o que quer fazer com sua vida, ficar e trabalhar a terra comigo ou ir para Belo Horizonte para mais estudos. Qualquer escolha está bem para mim. O rosto de Miguel se iluminou. Sério, pai, eu poderia ir para a cidade. Se é isso que você quer, encontraremos um jeito de conseguir. Samuel olhou para Isabela em seguida. Isabela, você tem administrado esta casa como uma mulher adulta, mas merece a chance de ser jovem também. Talvez aprender música ou pintura, qualquer coisa que interessar você. Isabela corou, mas pareceu satisfeita. Eu gostaria disso, pai. Carlos e Carla, vocês dois são inteligentes o suficiente para ser qualquer coisa que quiserem quando crescerem. Vamos garantir que tenham a educação para escolher seus próprios caminhos. Então, os olhos de Samuel encontraram os de Maria através da mesa. E Maria, minha querida esposa do coração, quero que saiba que você nos deu algo que nunca esperamos. Render novamente. O que é isso? Perguntou Maria suavemente. Esperança pelo futuro, a crença de que amanhã pode ser melhor que hoje. Você nos mostrou que coisas quebradas podem se tornar belas, que famílias podem ser construídas do amor em vez de apenas sangue, e que valor vem do que você dá, não do que pode produzir. Lúcia puxou a manga de Maria. Mamãe Maria, vamos viver aqui para sempre e sempre. Maria olhou ao redor da mesa, para os rostos que haviam se tornado mais preciosos para ela do que qualquer coisa que já imaginou querer. Estas crianças que a chamavam de mãe, não porque ela lhes havia dado vida, mas porque havia escolhido compartilhar sua vida com elas. Este homem que havia visto valor nela quando o resto do mundo via apenas falha. Sim, querida, disse Maria, sua voz forte com certeza. Vamos viver aqui para sempre e sempre. Mas o que Maria não sabia era que sua história estava prestes a tomar uma virada final que ninguém poderia prever. 3 semanas depois, Maria estava no jardim quando sentiu uma sensação familiar que não sentia há anos. Seus olhos se arregalaram enquanto a realização a atingiu como um raio. Ela correu para dentro da casa, seu coração batendo como tambor. Samuel! Ela gritou. Samuel, venha rápido! Ele apareceu correndo do celeiro, medo pintado em seu rosto. O que aconteceu? Alguém se machucou? Maria pegou suas mãos, lágrimas correndo pelo rosto. Samuel, eu acho que estou esperando um bebê. O silêncio que se seguiu poderia cortar vidro, mas o médico disse, todos disseram que você não podia. Eu sei o que disseram, Maria sussurrou. Mas às vezes, quando você finalmente encontra onde pertence, quando para de carregar toda aquela dor e medo, às vezes seu corpo lembra como curar. Samuel a pegou nos braços, ambos chorando e rindo ao mesmo tempo, e foi então que a verdade final se revelou. Maria Santos nunca havia sido quebrada.
Ela havia sido uma mulher vivendo em circunstâncias tão tóxicas que seu corpo não conseguia sustentar nova vida. Mas amor, segurança, propósito e pertencimento haviam curado não apenas seu coração, mas aparentemente também sua capacidade de criar vida. Mas esta descoberta levantou uma questão que mudaria tudo mais uma vez. Quando João Silva descobrisse que a mulher que ele havia chamado de estéril estava agora esperando um bebê, ele voltaria para reivindicá-la novamente. E desta vez teria a lei do seu lado. A história de Maria Santos estava longe de terminar. Porque às vezes, quando você pensa que encontrou seu final feliz, a vida tem uma última surpresa esperando. Uma que testará tudo que você acredita sobre família, amor e para onde você realmente pertence. Na próxima parte, descobriremos se o amor construído pode sobreviver quando o passado volta com uma reivindicação legal sobre o futuro. E se uma mulher que aprendeu seu próprio valor terá que escolher entre o bebê que carrega e a família que criou. Esta história nos lembra que valor não é algo que outros nos dão ou tiram de nós. É algo que criamos todos os dias através das escolhas que fazemos, do amor que oferecemos e da coragem que mostramos quando a vida nos pede para ser mais do que jamais pensamos ser possível. Maria Santos aprendeu a lição mais importante de todas, que famílias verdadeiras se formam através de escolha, não acidente, e que uma mulher considerada defeituosa pelo mundo pode se tornar exatamente o que uma família desesperadamente precisa.